Olá, meus irmãos, boa noite, que bom estar aqui com vocês neste dia, que privilégio estar aqui, que privilégio falar, trazer o recado de Deus, trazer a palavra do Senhor para você nesta noite, aquele recado que Deus trouxe para mim, que agora nós vamos externar, este texto, esta palavra, onde hoje nós vamos falar do poder do perdão no relacionamento conjugal. Quais são os efeitos, quais são os benefícios que ele traz para nós, quando nós perdoamos então a nossa esposa, quando a esposa então perdoa o marido, quais são os benefícios para o relacionamento, quais são os benefícios então para os familiares. Nós sabemos que os benefícios do perdão são muito grandes e podem e abrangem todas as áreas, e hoje nós queremos ser um pouco mais específicos em que o perdão pode contribuir na sua vida conjugal, no seu relacionamento com o seu marido, no seu relacionamento com a sua esposa. Para quem não me conhece, meu nome é Marciano, sou casado, agora há pouco minha esposa esteve aqui, ela está aqui no banco aqui da igreja, sou casado há 17 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus, e tenho 2 filhos, amém? Abra sua Bíblia, abra seu tablet, abra seu celular, abra seu computador, e vamos acompanhar o texto sagrado das Escrituras, em que nós temos o privilégio nesta noite de falar para você, de trazer o recado para você. Que legal, eu sou muito feliz com isso, muito feliz mesmo. Então, Mateus 18, 21, 22, diz assim o Senhor: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos orar? Deus, na tua presença, Pai, com sentimento de gratidão, nós oramos, tua palavra foi lida, ministra aos nossos corações nesta noite, em nome e para a glória de Jesus. Abre nossa mente, nosso entendimento, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo e que vão ouvir e assistir, fala conosco, Pai, através da tua palavra. Nós somos instrumento nas tuas mãos nesta noite, em nome e para a glória de Jesus, amém? Então aqui nós paramos para pensar, Mateus 18, versos 21 e 22, quando Pedro chega então para Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes, quando alguém errar contra mim, eu devo perdoar? E o Senhor Jesus disse: então Pedro, não são apenas 7 vezes. Então Jesus assim diz: 70 vezes 7. Nós paramos então para analisar que os 70 vezes 7 não tem como nós medirmos a quantidade de vezes que nós devemos e precisamos perdoar. Quantas vezes nós devemos então perdoar o marido, perdoar a esposa por aquilo que ele ou ela fez, em que nos machucou, nos magoou, trouxe um sentimento de mágoa, às vezes de rancor para nós dentro do nosso relacionamento? Quantas vezes então nós aprendemos com Jesus que nós devemos então perdoar? Então a palavra de Deus, Jesus traz para Pedro, quantas vezes for necessário. Se tem um local onde há atritos, é no relacionamento conjugal, né? No relacionamento de trabalho há conflitos, né? Há falta de perdão, assim. Lá no seu trabalho você precisa perdoar, sim. Lá com seus familiares você precisa perdoar, sim. Lá entre os seus amigos, lá na faculdade você precisa perdoar, sim. Entre aquele grupo que tem aí, dos jovens, dos adolescentes, os casados, os homens, todos os ambientes, você precisa perdoar? Sim. Aqui nós vamos contextualizar, nós vamos trazer esse texto em que nós entendemos em que não há limite, porque se nós ficarmos com o entendimento que devemos perdoar 7 ou 70 vezes 7, talvez nós precisamos fazer isso em um dia, um mês, uma semana, 3 meses, 6 meses, no máximo. Então, infinitamente. Quando o seu marido, quando a sua esposa errar contra você, você deve perdoá-lo. Nós vamos entender isso mais à luz da palavra agora, quantas vezes e como que é esse perdão. Outra coisa que nós queremos falar com vocês, o que é perdão, irmãos? Eu resumi, falar sobre perdão, daria para falar pelo menos umas 10 lives, 20 lives, 30 lives, um ano inteiro. Eu quis trazer aqui um resumo para nós, para mim, para você, do que é então perdão. Perdão é assumir a responsabilidade de como você se sente.
Perdão, então, é você colocar a sua responsabilidade dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento conjugal e de como você se sente em relação ao ocorrido, em relação ao que aconteceu entre você e a esposa, entre você e o marido. Perdão também é a sua cura e não da outra pessoa que te fez ou que fez você sofrer. Então, o perdão nós entendemos claramente que é uma condição, que é a sua cura, é a minha cura. Se você está magoado com alguém, o perdão é a cura para você. Os benefícios quem vai colher primeiramente, quem vai colher é você. Então nós entendemos então que o perdão não é a cura da outra pessoa, é a sua cura. Outra coisa que nós entendemos com o perdão é o que o perdão melhora a nossa saúde mental, física e mental, significativamente, muito. Os benefícios do perdão para a nossa vida, para o nosso casamento, é que ele melhora a nossa saúde física, ele melhora a nossa saúde mental. Outra coisa, o que não é perdão? O que eu e você podemos entender como que não é perdão? Detalhe que sobre o que é perdão, nós poderíamos citar muitas coisas aqui do que é perdão. Eu trouxe aqui para apenas um resumo, ou um resumo muito significativo para a minha vida e para a sua vida, para nós colocarmos em prática dentro do relacionamento conjugal, daquilo que é perdão. E o que não é então perdão? Algumas coisas eu vou trazer para você, das que eu julgo, do que eu entendo, de acordo com a palavra, de que não é perdão. Perdão não é esquecer algo doloroso. Perdão não é esquecer algo de muita dor que você passou, não é algo doloroso, não é apagar da sua memória, porque você não tem amnésia, então esquecer você não vai, mas é apagar, não é esquecer algo da sua memória, algo doloroso. Outra coisa, o que não é então também perdão? Fechar os olhos para os maus tratos. Perdão não é você fechar, tapar os seus olhos. Pode ser os seus olhos da sua mente, pode ser os seus olhos, esses daqui com que você está realmente vendo, ou os olhos da sua mente. Não é você fechar os olhos para os maus tratos da esposa, para os maus tratos do marido, para a indiferença do marido. Perdão não é fechar os olhos para os maus tratos. Perdão também não é desculpar o mau comportamento. Outra coisa que nós entendemos, que o perdão não é desculpar o seu mau comportamento. E então, quando nós observamos sobre perdão, como é difícil então a vida dos que não sabem ou não querem perdoar. Como é difícil então a vida de uma pessoa no dia a dia, no relacionamento principalmente. A pessoa sai para trabalhar, a pessoa sai para algum momento na casa de alguém, de familiares. Como é difícil então a situação dela no dia a dia, aquela pessoa que tem dificuldades de colocar em prática o perdão para o marido, o perdão para a esposa, e em todos os ambientes nós queremos aqui externar. Como então é difícil a vida de uma pessoa, a minha vida ou a sua vida, se nós temos então dificuldade de liberar o perdão. Quanto mais mágoa nós tivemos, quanto mais mágoa nós temos do nosso cônjuge, quanto mais mágoa nós temos do marido, da esposa, mais fracassos nós temos. Quanto mais comprovado cientificamente, quanto mais mágoas nós temos em nosso coração, quanto mais ressentimento, rancor nós temos de alguém, de alguma pessoa, menos sucesso nós temos. Quanto menos mágoa, mais sucesso. Quanto menos mágoa no nosso coração, mais nós progredimos na nossa vida financeira, nossa vida emocional, nossa vida espiritual, nossa vida conjugal, principalmente, que nós estamos falando nessa noite. Então, logo nós podemos entender que o perdão está diretamente relacionado ao sucesso. Perdão é igual ao sucesso. Perdão é igual ao sucesso em todas as áreas de sua vida. Quanto mais você perdoa, quanto mais você perdoa o seu marido, quanto mais você perdoa a sua esposa, quanto mais você perdoa quem te magoou, mais sucesso na sua vida tem como um todo, em todas as áreas de sua vida. Quando você é muito bem resolvido ou resolvida com relação ao perdão, mais você perdoa as pessoas que estão à sua volta. Outra coisa, não perdoar, talvez você já conheça, eu vou repetir, é tomar veneno e torcer para que a outra pessoa morra. Não perdoar é tomar veneno e torcer para que a outra pessoa morra.
Então, os malefícios do não perdão, eles são totalmente seus. Ou os benefícios do perdão são totalmente seus também. 50 pessoas das separações, 50% das separações dos casais são porque eles não se perdoaram. 50%, a metade dos casais que se separam hoje são ou é porque eles não perdoaram um ao outro. Às vezes somos feridos por nosso cônjuge, e isso nos machuca muito. Quantos de nós temos feridas na alma, na nossa memória, gravado na nossa memória, que o nosso cônjuge, a nossa esposa ou o seu marido causou em você, fez em você, e isso nos machuca muito. Toda pessoa que não perdoa, ela se sente vítima. Toda pessoa que não consegue demonstrar, não consegue agir perdoando, ela se sente, ela é vitimizada. Só acontece comigo. Ele fez isso comigo. Por que ela fez isso comigo? Por que ele fez isso comigo? Eu não merecia isso. Toda pessoa que não perdoa, ela se sente vítima do marido ou ela se sente vítima do esposo. Outra coisa também que nós podemos aprender: escolha diante do perdão, aprender sempre do que sofrer com ele a vida inteira. Então, ao invés de você sofrer com perdão, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Uma das coisas que o perdão causa, uma das coisas que o perdão tem poder em nossa vida, e a primeira coisa que eu quero ministrar na sua vida nessa noite é que ele tem o poder para libertar. O perdão tem o poder para nos libertar. Libertar de quê? Meu Deus, da mágoa, do ódio, do ressentimento, dessa culpa que eu e você carregamos. Eu não carrego mais, amém, em nome de Jesus, eu estou liberto. A mágoa, o perdão tem o poder de nos libertar, então, da mágoa, do ódio, do ressentimento e dessa culpa que nós carregamos a vida inteira, durante muitos anos, e agora, de repente, por alguma ferida que você teve. Você sabia que todo câncer ele é gerado pelo ressentimento? Todo câncer, ele é causado ou ele é gerado pelo ressentimento. Mas você fala assim, mas o câncer, e a pessoa trata ele, né, e cura, tira lá aquele caroço, não sei mais o que, né, toma um remédio, aí fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, e daqui a pouco volta, repete. É porque os mesmos problemas emocionais daquela pessoa se repetiram, então ela volta a ter um câncer. O câncer também é oriundo de uma família. A irmã teve, o irmão pode ter, o pai teve, pode, não quer dizer que vai, porque depende de como você processou as suas emoções na sua vida como um todo. É muito comum nós termos, por exemplo, em uma família, alguém falecer de câncer, daqui a pouco 1 ano, 5 anos, 20 anos, uma nova geração, alguém falecer de câncer. Sabe por quê? As emoções, ou as mágoas, o ressentimento estão na memória. O que é ressentimento? É sentir de novo, é sentir novamente, é essa coisa se repetir. Então, logo, eu estou explicando para você que todo câncer tem origem no ressentimento, em alguma coisa que não foi resolvida. Por isso que ele se repete também. Quando depois alguém faz uma sessão de terapia, usa medicamentos, faz uma cirurgia. E por que então algumas pessoas escolhem, né, faz o tratamento e daqui a pouco ela se recupera de um câncer? Eu vou te explicar também. É porque a mentalidade, a memória dela também mudou. Ela resolveu agir diferente. Ela não só foi curada fisicamente, ela também foi curada emocionalmente. Ela foi curada de um ressentimento que ela tem. Eu estou te falando dados atualizadíssimos, de dados que são fatos, que são comprovados pelas pessoas, pelos especialistas da área, tá bom? Outra coisa, ressentimento faz mal a nós mesmos. Ressentimento, querido, as memórias que nós temos em relação ao perdão, faz mal para mim e para você. O ressentimento, como eu disse, é sentir novamente.
Outra coisa também que nós podemos aprender com o perdão liberta. Sabe por que nós não perdoamos? Sabe por que eu e você não temos tanta dificuldade em perdoar? A maioria tem muita dificuldade, alguns têm menos. É porque tem algo do passado que nós não perdoamos. É porque tem alguém do passado que nós não perdoamos. É porque tem alguma coisa lá na sua infância, com o seu pai, com a sua mãe, que você não perdoou. É porque tem alguma coisa que foi feito pelo seu marido, pela sua esposa, que você lembrou, que está registrado na sua memória, é um registro na sua memória do passado, de repente com tio, tia, avô, avó, pai, mãe, principalmente pai e mãe, alguma coisa que não foi perdoado, não foi curado, e então agora, o seu marido, a sua esposa, a pessoa que está mais perto de você, está mais próximo de você, está tendo então, sentindo então, percebendo então, essas consequências. Então, não perdão, é porque nós temos alguma coisa no nosso passado que não foi curado, que não foi resolvido, que está então na nossa memória, um ressentimento que está na nossa memória, uma culpa que está na nossa memória, uma dor que está na nossa memória, uma falta de perdão que está na nossa memória. Outra coisa também, essa culpa, esse sentimento de vítima está sendo transferida, talvez para o seu filho, talvez para a sua filha, normalmente para alguém que está muito perto de nós. O que fazer então para liberar perdão? O que eu tenho que fazer? Quais são então as opções? O que eu tenho diante de mim? Quais são as possibilidades para liberar perdão? Primeiro, fazer uma análise profunda de quem ou daquilo que eu preciso resolver em relação à falta de perdão. Qual é o remédio para isso? Fazer uma análise profunda primeiramente de você, fazer uma análise profunda então daquilo, das pessoas que estão à sua volta, talvez nem estão à sua volta, que você precisa então perdoar. Como que eu faço então? Qual o remédio? Qual a solução? Você está liberado, eu e você estamos liberados a perdoar. Sabe por quê? Quando nós paramos para poder pensar em perdão, nós lembramos, é impossível nós, servos de Deus, você servo de Deus, não lembrar daquilo que Jesus fez para a minha vida e daquilo que Jesus fez para a sua vida. Nós ainda não merecedores. A morte de cruz, por mim e por você, liberando, dando então legalidade para mim e para você perdoarmos. Se Deus te perdoou, assim como Ele te perdoou, você está liberado. Você não merecedor do perdão, pecador, Deus te perdoou, a graça dele te alcançou através do perdão, então você está liberado a perdoar. Você tem total liberdade, total autonomia para você perdoar então. Outra coisa, você merece perdoar, você merece se libertar, você merece sair dessa prisão, dessa gaiola, dessa jaula que você está, desse beco que tem saída, que é perdoar. Não é um beco sem saída, tem saída. Outra coisa que nós precisamos aprender é que perdoar exige uma autoavaliação de mim e de você. Perdoar exige decisão, eu preciso decidir perdoar. Perdoar exige reflexão profunda de tudo aquilo que aconteceu na minha vida até agora, para que eu possa então perdoar. Perdoar então exige também uma decisão, e principalmente uma decisão de entender que Deus nos perdoou primeiro, através de Jesus Cristo. Outra coisa que eu quero ministrar na sua vida, o segundo tópico nesta noite, é que o perdão cura. Primeiro eu ministrei que o perdão liberta. A segunda coisa é que eu quero ministrar na sua vida, é que o perdão cura. Como assim? O que esse perdão faz? Ele cura. Quando nós lembramos do amor incondicional de Deus, você automaticamente lembra e você está liberado, então, de forma incondicional, também a perdoar. Então, o perdão cura de quê? Cura para você não sentir mais dor. Conforme eu disse agora há pouco, que o perdão não é você esquecer. Não, você não esquece, mas você não sente mais dor. Então o perdão cura essa dor.
Você pode lembrar do que aconteceu nas suas memórias, pode lembrar, mas não tem mais nenhum sentimento de dor. Outra coisa também, perdão cura de quê? E ele faz nos faz a gente fazer o quê? Jogar fora todo esse lixo emocional que tem na nossa mente, todo esse lixo emocional que tem agarrado, travado e que vai ser desagarrado, destravado hoje, em nome para a glória de Jesus. O perdão também é a encarnação da graça de Deus. Sendo nós ainda pecadores, a graça dele nos alcançou. Outra coisa também, vamos pensar em José do Egito. Eu estou lá em Gênesis. José do Egito, ele, odiado por seus irmãos, por ser filho preferido do seu pai. José do Egito, então, mordomo, acusado então de estuprar a mulher de Potifar, onde ele nada havia feito. Outra coisa, pensando em José de Egito na prisão, ele foi esquecido por seu amigo, em que ajudou a interpretar um sonho. Pensa então, nesse homem, ele tinha tudo para não perdoar, para ser uma pessoa rancorosa, e quando você acompanha o final da história, você sabe onde ele chegou, vice-governador, perdoou seus irmãos, quando seus irmãos estavam com falta de alimento, na casa deles, no lar deles, então ele trouxe seus irmãos vieram até ele trouxe seus irmãos para sua casa, e deu eles de comer. Ele tinha tudo para ser uma pessoa triste, não perdoadora, ele escolheu perdoar. E eu vou te provar também na Bíblia, que o primeiro nome do filho de José do Egito era Manassés. Você sabe o que é isso? Você parou para analisar o que significa Manassés? Fala para mim. Depois você pesquisa, eu vou te falar. Deus me fez esquecer. Olha que legal. O primeiro filho de José, Deus me fez esquecer. Então agora eu olho para aquilo que aconteceu comigo, para o meu amigo que me abandonou lá dentro da cadeia, então para os meus irmãos que me venderam como escravo, então porque eu era o filho querido do pai, para os meus irmãos que me venderam, então para aquela mulher que me denunciou, vamos dizer assim, equivocadamente, para seu marido querendo, e por isso, ou daqui a pouco ele foi parar na prisão, de uma agressão que ele realmente não cometeu, porque aquela mulher queria aquele homem e ele não quis, porque não era a mulher dele. Ele tinha tudo para ser um não perdoador, José do Egito, mas ele escolheu perdoar seus irmãos, aquele companheiro de cela, e também perdoar aquela mulher. Sabe o segundo nome dos filhos de José? Você lembra? Efraim. Sabe o que significa Efraim? Deus me fez prosperar. Um resumo da história de José, os primeiros filhos dele. Primeiro, então, Deus me fez esquecer. Então, depois me fez prosperar. Olha a ordem. Deus me fez esquecer. Então, Deus me fez prosperar. Vale um amém aí, queridos? Amém. Louvado seja Deus. Isso é muito profundo. Muito profundo. Quando nós paramos, então, para poder pensar que José era uma pessoa grata. E por isso ele prosperou. José era uma pessoa grata. Sabe que a ingratidão gera ofensa, e ele não era uma pessoa que ofendia. Sabe que a agressão verbal ou física, ele não agrediu fisicamente nem verbalmente. José, então, até onde então perdoar? Perdoar o desrespeito, perdoar a desonra, perdoar uma promessa não cumprida. Como é difícil perdoar então um desrespeito, uma desonra e uma promessa não cumprida. Como é difícil perdoar a rejeição, a indiferença, que é tão desastrosa hoje, que são tão desastrosas no relacionamento conjugal. José do Egito superou tudo isso, todas as dificuldades que ele teve, e perdoou. Ele escolheu perdoar. Então nós podemos primeiro nós falamos então que o poder liberta, que o perdão liberta. Nós falamos então que o perdão cura. O perdão é vencer o mal com golpes de bondade. Olha o que está escrito em Romanos 12, 19. É muito forte isso aqui.
Romanos 12, versículo de número 19, onde nós entendemos que perdoar é vencer o mal com golpes de bondade. Sabe quando você perdoa aquela pessoa que nem esperava com que você perdoasse, ou que você fosse até ela para pedir perdão? Romanos 12, 19 vai dizer assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então trate a falta de perdão, a mágoa, o ressentimento, o rancor, talvez até o ódio, trate ele com perdão. Vença o mal com o bem. Perdoe. Perdoar é tratar o outro como não merece ser tratado. Você já parou para pensar nisso? Perdoar, então eu perdoar o meu marido, perdoar a minha esposa, é uma atitude que bem sempre, quase sempre, ele ou ela não merece. Então você perdoa. Perdoar é transferir a dívida para o único que tem poder para perdoar, o Senhor Jesus. Quando nós perdoamos, nós transferimos as contas para Deus, que é o justo juiz. Você não pode julgar. Pare de se vitimizar. Você não tem o poder e eu não tenho o poder. Marciano, você está falando aí é muito fácil. Não. Colocar em prática, eu sei que não é fácil. Eu entendo que não é fácil. Mas eu quero que você entenda nessa noite que tem muita coisa que você precisa colocar em prática, para que você coloque o perdão em prática. Tem muita coisa que eu e você precisamos descobrir nessa noite, do que ocasionou a nossa dificuldade, falta de perdão, para que nós possamos então perdoar e liberar o perdão. Perdoar é oferecer amor quando não há atitude de amor. Perdoar é você chegar perto do seu marido, da sua esposa e falar assim: eu te perdoo. Sabe quando você fala isso para o marido, para a esposa, eu te perdoo, sabe o que acontece? Todas as armas que ele tem, o que ela tem para jogar em você, todas as pedras que ele tem na mão para jogar em você, elas são no mesmo momento. Todas as armas emocionais que ele tem, o que ela tem para jogar em você, são destruídas, destronadas, quebradas, não tem mais validade. Você quebra todas as armas, você destrói todas as armas, quando você chega para ele ou para ela e pede perdão, mesmo sem ele ou sem ela merecer. Que coisa linda. Quem perdoa não joga na cara. Quem perdoa não fica lembrando, mas também você fez isso, também você fez aquilo, também você fez aquilo outro, também você fez aquilo aquele dia, também você fez aquilo ontem. Sabe aquela situação que aconteceu há 5, 10, 20, 30 anos no seu casamento, e a pessoa vai lá, o marido ou a esposa, fala: ó, no dia 10 de junho do ano de 1985, você fez isso. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia. Hoje nós estamos aprendendo a perdoar. Tente entender o que aconteceu na sua vida que você tem tanta dificuldade assim. O que aconteceu talvez na sua infância que você tem tanta dificuldade e hoje você está transferindo para quem está perto de você essa falta de perdão. Outra coisa, perdoar não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Perdoar, essa fala do nosso pastor Josué Gonçalves, um grande palestrante a nível de planeta. Então ele diz assim: perdoar não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Isso é perfeito. Perdoar é como uma senha para entrar no céu. Imagina assim, que lá no céu, para entrar, na hora que chegasse lá, aí tem lá uma porta, né? A porta, aí você chega a poder entrar, e essa porta, ela, para ser aberta, para ser aberta ou liberada para você, alguém fala para você assim, aqui, para você entrar aqui, está relacionado, ou precisa ter a senha. Qual que é a senha? A pessoa te fala assim: perdão. Está relacionado aos 70 vezes 7. Está relacionado a quantas vezes você perdoou o marido, a quantas vezes você perdoou a esposa, a quanto tempo você perdoou seu pai, sua mãe, a pessoa que te feriu. Então alguém diz assim, ó, tem que ter a senha. Aí eu quero te perguntar nessa noite: você tem a senha lá da porta do céu? Pergunte para você mesmo: você tem a senha para entrar no céu? O perdão é constante na sua vida? Você luta contra ele todos os dias, pedindo a Deus sabedoria e entendimento para você perdoar?
E a terceira coisa que eu queria ministrar na sua vida nesta noite, que o perdão traz o quê? Harmonia no lar. O perdão é capaz de trazer uma harmonia no lar. O perdão é capaz de trazer uma harmonia entre o casal. O perdão é capaz de trazer harmonia no casamento. Como assim? Vamos pensar em harmonia. Harmonia é concordância, acordo. Harmonia é a diminuição de conflitos dentro de casa. E quando eu penso em harmonia, a harmonia ela pode trazer unidade. O que é isso? Não é a união de Efésios 5:31, de Gênesis 2:24, nem de Mateus 19:6, a parte B. Não. A diferença de união para unidade. União, um saco de batatas. A unidade, o purê de batatas. O perdão é capaz de trazer harmonia no seu casamento, harmonia no seu lar, harmonia no seu relacionamento conjugal, harmonia todos os dias na sua casa, com seus filhos, com a sua família. Logo nós entendemos então que trazer unidade, trazer acordo, é tomar decisões juntos. Não tem aquela situação assim que às vezes o marido, às vezes a esposa, né? Ele sai para comprar, ele compra um carro. Aí ele compra um carro vermelho, né, sem ar-condicionado, e chega em casa, fala aqui, esposa, comprei um carro novo, vermelho, sem ar-condicionado, 2 portas. Aí vocês têm 4 filhos, os meninos estão espremidos lá. Estou falando que você, nesse caso, você tem a condição financeira de comprar. Mas ele compra de qualquer jeito, ele não consulta a esposa, não fala com a esposa, que jeito que é esse carro, que jeito que ela gostaria de ser o carro, né, que jeito que ela gostaria que fosse a moto. Faça isso. Você vai comprar seu carro? Vai lá, junta aqui com a esposa, vai lá até a loja, ou vai lá até aquele carro que você está querendo comprar no mercado particular, chega a um consenso, chega a um acordo com ela, para então haver harmonia dentro do casamento, dentro do relacionamento. Houve uma luz que veio de dentro aí, né? Já aconteceu comigo também, pode ficar tranquilo. Mas quanto mais nós paramos para analisar a harmonia, o benefício, ou o que o perdão pode causar, nós paramos a pensar em harmonia. E quando nós estamos em harmonia, nós tomamos decisões em conjunto. Amém? Outra coisa é que o perdão, ele é capaz então de trazer harmonia. Com isso diminui os conflitos. Como assim? Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, dentro de uma relação amorosa, homem, marido, esposa, mulher, na hora de nós darmos uma resposta, normalmente a resposta que a gente dá é relacionada às memórias que a gente tem. E aqui nós estamos falando de perdão. Nós estamos falando do terceiro benefício, que é a harmonia. Então, a harmonia no relacionamento conjugal, ela diminui os conflitos, ela faz eu e você dar uma resposta branda, suave, não é aquela resposta gritando, com bravura, de qualquer jeito. Não, não é assim. É uma resposta branda, suave, tranquila, em acordo, em comum, em comunidade, em unidade com a sua esposa e com o seu marido. Provérbios 24:3 diz o seguinte: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Com sabedoria se edifica a casa, com sabedoria se edifica o casamento, com sabedoria se edifica um relacionamento conjugal, com sabedoria se edifica o perdão dentro do relacionamento conjugal. Com sabedoria nós entendemos o nosso papel diante do perdão no relacionamento conjugal, que ele traz para nós cura, que ele traz para nós a harmonia, que ele traz para nós a liberdade, que ele nos liberta. E com sabedoria, dentro do nosso relacionamento conjugal, nós edificamos a nossa casa, e com entendimento, ela cresce, nós prosperamos dentro do nosso relacionamento conjugal. Nesse momento, eu gostaria que você, aí na sua casa, parasse e pensasse. Feche os seus olhos, meus estão fechados. Aqui, o que o seu marido fez com você, o que a sua esposa fez com você, que o magoou, que deixou triste, que deixou ressentido,
que você gostaria de que fosse perdoado. Gostaria também que você pensasse naquilo que ocorreu com você quando você era adolescente, jovem, criança, o que aconteceu na sua vida, na sua casa, que você gostaria de perdoar. É um irmão, você gostaria talvez de perdoar um pai, a mãe, tio, uma tia, uma pessoa que você cresceu com ela, que você conviveu com ela. O que você tem que perdoar? A quem você tem que perdoar? Quais são os motivos de perdão que você tem para ela? Eu te perdoo. Olha, a nossa relação começa a ser restabelecida agora. Eu te perdoo por aquilo que você fez, sem mágoa no coração, sem ressentimento, com uma paz, não tem mais dor, está curado. O que você tem que perdoar? A quem você tem que perdoar? Nós vamos orar agora. Eu queria que você orasse, colocasse isso em prática neste momento e falasse com Deus aí na sua casa, a quem e o que você tem que perdoar. Nós temos aqui um pedido de oração da Germocina, pede oração para a prima na UTI em Vitória. Heloísa Alberto está no hospital, está na UTI em Vitória. Nós vamos orar. A você também que está acompanhando nossa live, nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família. E nós vamos orar neste momento, nesta hora. Deus, em nome de Jesus, Pai, o quão transformador é o perdão em nossas vidas. O quão transformador é o perdão em nossa casa. O quão transformador é o perdão em nosso casamento. O quão transformador é o perdão no nosso relacionamento familiar. O quão transformador é o perdão em todas as áreas de nossas vidas. Nós entendemos hoje que o perdão liberta, que o perdão cura e que ele traz harmonia em nossa casa. Nós aprendemos, ó Pai, que nós devemos perdoar não só uma vez, 2, 5, 7, mas 70 vezes 7 ou quantas vezes for necessário. Pai, que nós possamos entender a cada dia o que nós temos que perdoar, a quem nós temos que perdoar. Pai, neste momento, pessoas, marido, esposa, estão pedindo perdão um ao outro, pedindo perdão ao que foi feito, liberando perdão. Pai, neste momento que pessoas, famílias, casais possam perdoar um ao outro, que não haja mais sentimento de culpa, de dor, de rancor, de mágoa, de ressentimento. Essa pessoa está liberada a perdoar, Deus. Esse marido está liberado a perdoar, essa esposa estão liberados a perdoar. Em nome do Senhor Jesus, eles estão liberados a perdoar. Obrigado porque o Senhor nos perdoou, o Senhor nos amou primeiro. E através do teu sangue nós entendemos que nós precisamos perdoar, que nós estamos liberados a perdoar. Muito obrigado, Pai. Pai, essa moça que está na UTI, Heloísa, entra com a tua provisão, proteção. Entra, Pai, com a tua graça, que é o que nós não merecemos, mas tenha misericórdia dessa moça. Entra com a cura, com o milagre, com a restauração física, emocional, espiritual, em todas as áreas. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por este dia, por este momento. Obrigado por essa pessoa que está do outro lado, em família, em casal, ou até mesmo a esposa, o marido. Entra, Pai, que essa pessoa possa entender a cada dia, e sentir a cada dia, e ver a cada dia os benefícios do perdão, na sua casa e no seu casamento. Em nome e para a glória de Jesus. Amém?